pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Samela, eu tenho 29 anos e eu tô aqui para contar para vocês um trechinho do que aconteceu na minha vida. No ano passado, em setembro, eu descobri que eu tinha um tumor na hipófise. A hipófise, para quem não sabe, é um órgão que nós temos na cabeça, muito importante. Ele controla toda a nossa parte hormonal, inclusive o nosso xixi. É ele quem controla e eu também não sabia. Aliás, eu nem sabia que existia hipófise, né? Mas acontece o problema, a gente vai pesquisar. No ano passado, eu sentia muitas dores na cabeça, tinha muita dor de cabeça, tinha bastante tontura também. E a dor nada amenizava, tomava remédios fortes, ia para a Santa Casa, ia para o UPA, tomava medicação na veia e as dores não melhoravam. E com o passar do tempo elas foram se agravando mais, as dores foram ficando mais fortes, mais intensas. Fiz um acompanhamento num postinho de saúde próximo à minha casa, onde eu estava fazendo tratamento como se fosse enxaqueca, mas nenhum médico pediu exame, ninguém pediu nada. Inclusive um dos médicos cogitou que essa minha dor fosse emocional, que eu estava com algum problema pessoal e estava sentindo essas dores de cabeça por estar com esse problema emocional. Mas tudo bem, né? Então um dia eu passei mal, tive bastante dor, inclusive tive um breve desmaio por causa da dor e fui para Santa Casa de Votuporanga, uma cidade vizinha aqui de onde eu moro, e lá eu fui muito bem atendida. E o médico pediu uma tomografia. E na tomografia mostrou uma bolinha na minha cabeça, que não era para estar lá. Então ele me internou para que fosse feita uma ressonância, para estudar melhor e ver o que era essa bolinha que ele tinha visto na tomografia, né? E a ressonância mostrou que era um tumor na hipófise. E esse tumor, ele teve um agravamento que os médicos chamam de apoplexia. A apoplexia é um sangramento. De uma maneira simples para dizer, para entender melhor, esse tumor era hemorrágico, né? Então, por isso esse agravamento da dor, eu estava tendo muita dor mesmo, estava tomando Tramal, era insuportável. Então, com isso, os médicos de Votuporanga já me deram um encaminhamento com urgência para poder ir para Rio Preto, para fazer os exames, o acompanhamento médico, para investigar realmente o tumor e ver a fundo qual seria o melhor método para poder tratar esse problema que eu tinha. Com tudo isso, é claro, eu fiquei bastante assustada no início. É uma surpresa, né? Você tem dor de cabeça, todo mundo falando que é enxaqueca, que tá tudo certo, e de repente você descobre que não, você tem um tumor na cabeça. Então, é óbvio, eu sou humana, eu fiquei em choque no início do dia, né? E bastante assustada, porque nunca soube nada a respeito, não sabia nem o que ia acontecer dali pra frente, como seria, né? Mas eu nunca perdi a fé. Eu sempre acreditei que, desde o início, Deus estava cuidando de tudo. Então, desde como foi que eu descobri esse tumor, né? Até também as pessoas que passaram nesse processo, que me auxiliaram para eu poder chegar até Rio Preto, que todo mundo conhece, sabe que o sistema do SUS do nosso país, infelizmente, não é um dos melhores, né? Era para ser, tem tudo para ser, mas infelizmente não funciona 100%. E graças a Deus mesmo, eu tive muita bênção de conseguir que os médicos se mobilizassem, pedissem os exames e fizessem tudo com agilidade, né? Fui para Rio Preto, consegui passar com um neurologista, ele pediu vários exames, inclusive uma nova ressonância, onde mostrou que o tumor já tinha aumentado um pouco mais de tamanho, comparado à ressonância feita anteriormente, quando eu internei em Votuporanga, né? E tudo isso foi num prazo muito curto, um tempo muito curto. E com esses exames que foram feitos, mostrou que a única maneira de tirar o tumor era com cirurgia. Infelizmente, eu não poderia fazer radioterapia,
E também não tinha medicamentos que pudessem fazer com que esse tumor regredisse, porque ele já estava no estágio avançado e para esse tamanho de tumor, ele é denominado como macroadenoma, que ele passou de 1 centímetro, então ele já passa a ser macroadenoma. E nesse caso, o meu não tinha medicação, nem radioterapia podia ser feito, porque ele estava muito perto do meu nervo óptico, inclusive estava pressionando o meu nervo óptico, e com a radioterapia eu poderia ficar cega. Então o único método seria a cirurgia. Mas com o passar das consultas, novos exames, os médicos foram me desesperançando, porque nenhum deles queria fazer minha cirurgia. Inclusive eu ouvi o médico dizer que não faria minha cirurgia porque eu tava bem. Tava falando, tava andando, então não tinha porquê, né, fazer a cirurgia. Mas como é que uma pessoa consegue viver, vive com dor, não tem disposição para fazer nada, porque quem tem sabe, a dor limita a gente de uma forma que é absurda. E pior ainda quando é na cabeça, né? A gente se sente muito limitado. Então com isso, quando ele disse que não faria cirurgia, que por ele não faria cirurgia, bateu aquele medo, né? Falei, meu Deus, e agora? O que vai ser? Como vai ser? Porque se não tem outro método a não ser a cirurgia, o que eu vou fazer? Só um milagre, né? Na minha vida. E com isso eu entreguei nas mãos de Deus. Orei bastante, pedi para que ele direcionasse e que fosse feito o que fosse melhor para mim. Se eu pudesse conviver com essa dor, pudesse viver normalmente, que fosse feito assim então. Mas que se não, que só fosse feito realmente a cirurgia, fosse o único método, então que Deus cuidasse para que isso acontecesse. Mas no tempo dele, né? A gente às vezes se desespera, fica ansioso, esperando que algo aconteça para nós, esperando que seja no nosso tempo. E na verdade a gente tem que aceitar que as coisas não acontecem quando a gente quer, mas sim quando Deus prepara para nós. Então a gente tem que ter ciência disso e confiar. Acima de tudo, a gente tem que confiar. Porque Deus nunca tarda e nunca falha. Tudo é na hora certa. Então ele estava me preparando também o meu psicológico para que essa cirurgia pudesse ser feita.